tiver problema de pagar no banco, pode pagar para mim mesmo, tá? E aí a gente abate depois a mensalidade, beleza, galera? Pessoal, olha só, quem não pegou, se quiser depois de bater o sinal, aguardar um pouquinho e vir até aqui pegar o boleto, tá? Fiquem à vontade, mas eu tenho que dar um pouquinho de álcool, certo? Senão eu vou me sentir mal. Galera, o negócio é o seguinte, para quem fez o segundo ano, fica até assustador. Porra, de novo, professor, estou de saco cheio, isso aí eu já aprendi, que bom. De qualquer maneira, eu tenho que passar no quadro os detalhes para que o pessoal que não teve aula com a gente também tenha a chance de aprender. Alguns alunos reclamaram, tanto nessa aula quanto na outra, em relação ao tamanho da letra em função da distância. Realmente, eu vou precisar me adaptar, porque em outros colégios o quadro não é tão grande e justamente o contrário, eu tenho que fazer uma letra menor para poder caber as informações. Eu prometo que vou me adaptar. Quem tiver algum problema de decifrar algum hieroglifo, pode pedir para mim. Professor, o que está escrito lá? Ou até para o colega, tu conseguiu copiar? Ou em último caso, se o cara for muito envergonhado, tiver dificuldade de fazer esse movimento, o cara pode ir no YouTube depois e copiar também, que dá pra ler, cara. Até às vezes ver as babas que saem da minha boca no meu vídeo, beleza? Show de bola, galerinha! Agora vai! Que é só 15 minutos, hein? Termologia. Termologia, galera, ela estuda justamente as coisas relacionadas à temperatura e ao calor. E já que nós vamos estudar as coisas relacionadas à temperatura e ao calor, nós temos que saber do que se trata, né? E quando a gente fala em temperatura, a gente pensa no nosso dia a dia, 30 graus, muito quente, 20 graus, confortável, 15 graus, está frio. Mas não é isso que eu estou preocupado agora. Eu quero que vocês entendam a origem da ideia de temperatura. E por incrível que pareça, quando a gente bota o termômetro em alguma coisa em média de temperatura, estamos medindo o quanto o átomo está sacudindo. Átomo frio vibra devagar e átomo quente vibra mais, né? E a eletrosfera aumenta. Já tinha até dado essa ideia na aula passada, não é isso? Então não se esqueçam, galera, temperatura mede o grau de agitação dos átomos ou moléculas de um corpo. Fica à vontade. O que é calor? Quando a gente fala calor no dia a dia, mais uma vez, é aquela ideia de conforto ou desconforto, né? E aqui na física não, é uma coisa técnica. Calor é energia térmica se movimentando. E se movimentando do corpo quente para o corpo frio. Lembra que se tu pegar um suco gelado e um copo de café quente, largar na mesa da tua casa, quando tu voltar para lá, né, no final de tarde, tanto o suco que ora estava gelado e o café que outrora estava quente, todos vão estar na mesma temperatura, que é a temperatura do ambiente, certo? Então não se esqueçam, falar assim, ó, estou com calor, é errado. Não vou mais poder falar isso, claro que vai, para tua mãe não precisa falar, né? Ah, estou perdendo pouca energia térmica, né? Não tem essa, certo? Vai falar que está com calor, tua mãe vai entender. Só que numa prova de física, seria errado falar estou com calor, tá bom? Ah, esse corpo está super quente, professor, ele tem calor? Não, ele tem temperatura, beleza? É errado falar que o calor está dentro de algo, é errado. Calor está fluindo. Então se esse cara está quente e aqui em volta está frio, aí sim, tem calor fluindo aqui em volta, e nós vamos até estudar as 3 maneiras pela qual o calor pode fluir. Calor, energia térmica em movimento. Flui naturalmente, né? Se movimenta naturalmente do corpo de maior energia, maior temperatura, para o corpo de menor energia, menor temperatura. Quando a gente fala os corpos estão em equilíbrio térmico, o que eu estou querendo dizer? Que eles têm a mesma, só isso, simples assim, eles têm a mesma temperatura. E é uma tendência na natureza. Quando os corpos são abandonados na natureza, eles naturalmente tendem a entrar em equilíbrio térmico, certo? Voltou a história, né, do suco gelado e do café quentinho, ou da pessoa que morre, né? Infelizmente, o que vai acontecer com todos nós, quando a pessoa morre, o corpo dela fica gelado, é o que falam, não é? Na verdade, ficou gelado porque o ambiente estava gelado, né? Se a pessoa morrer no deserto, o corpo dela, depois de morta, vai ficar com a temperatura do deserto, né? Beleza? Então, existe essa tendência natural. Aliás, tendência é uma palavra bem desagradável, né? Energia térmica. Ó, energia térmica. Já acabei usando a palavra energia térmica, certo? Mas é importante descrever do que se trata. Quando eu falo em energia térmica, estou falando de uma energia que se relaciona com a temperatura. Quando eu falo em energia térmica, estou falando que a energia está relacionada
a diferença de temperatura. Um corpo está quente, um corpo está frio. Então eu posso usar, né, a energia térmica entre esses dois corpos. Vamos até estudar isso detalhadamente em termodinâmica, lembra? Estudar motor, né, estudar como é que são os motores, como é que a gente aproveita a energia de um determinado corpo. E quando o cara fala energia interna? Bom, gente, interno não é aquilo que está dentro de algo. É isso que é a definição de interno, não é? Então imaginem um copo com água. Eu boto esse copo com água no micro-ondas, ligo o micro-ondas, 1 minuto. O que eu posso dizer da energia que estava dentro do copo, depois que eu retirei o copo do micro-ondas? Aumentou ou diminuiu? A gente tem a noção de que o micro-ondas jogou energia para o copo e ele então aumentou de temperatura. Esse aumento de temperatura demonstra que a energia interna do copo aumentou. Agora imagine um copo com 3 pilhas. Aí eu vou lá e boto mais 2 pilhas dentro do copo. Posso dizer que a energia dentro do copo aumentou? Não posso? Nesse caso, o nome energia interna não está relacionado à temperatura, está relacionado com a energia que está lá dentro, né? De qualquer maneira, na maior parte dos casos, quando falamos em energia interna, estamos relacionando com energia térmica. Corpo aumentou de temperatura, o que eu posso dizer da sua energia interna? Aumentou, corpo diminui de temperatura, quer dizer que a energia interna desse corpo, simples assim. Então, energia interna é energia no interior do corpo e geralmente é do tipo térmica. E aqui uma coisa que mostra como a ciência é organizada e é segura. Então não se esqueçam daquela dica, sempre seguir pela ciência e duvidem do resto. Porque se não é ciência, tem alguma coisa estranha acontecendo. É porque realmente aquelas leis que eles estão contando não são sempre verdadeiras. Então, cuidado. Astrologia não é astronomia. Astrologia é do signo, não é ciência. Pode curtir aquilo, mas não funciona, está confirmado de 1000 maneiras. É só a pessoa que não quer enxergar que os signos não funcionam é que acaba identificando, eu sou ciumento porque eu sou escorpião. Não, todo mundo é ciumento. O ser humano é ciumento, tá entendendo? Então, homeopatia. Professor, mas eu me curei de um... Não tem problema, mas é que não é científico. Tu te curou porque achava que ia se curar, o famoso efeito placebo. Não é científico, não é ciência. Acupuntura, professor, mas eu me curo. Tudo bem, cara, mas é que foi um efeito psicológico em cima de ti. Não quer dizer que a agulhada tenha resolvido o teu problema. Tá? Então, cuidado. Recomendo a vocês sempre guiar a vida de vocês pelo lado da ciência, pelo lado daquilo que é verificado de várias maneiras, e não, né, por algo que foi surgindo por acaso, foi aumentando de tamanho e ganhou poder. Não se esqueçam que a USP tem curso de homeopatia hoje dentro da USP, hein? Mesmo homeopatia não sendo ciência. Então vocês têm que tomar cuidado, tá, galera? Eu sempre recomendo ir pelo lado da ciência. E olha como a ciência é organizada. Corpo A, corpo B e corpo C. Medi a temperatura do A, medi a temperatura do B e verifiquei, caramba, eles estão com a mesma temperatura, estão em equilíbrio? Medi a temperatura do corpo B e do corpo C, ou estão em equilíbrio térmico. Eu nunca comparei o corpo C com o corpo A, mas eu posso garantir que eles estão em equilíbrio térmico se a temperatura deles não mudou, né? É uma coisa tão óbvia que irrita o cara. Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e B está em equilíbrio térmico com C, então podemos garantir que A e C também estão em equilíbrio térmico. O cara que não conhece a ciência acha isso aí babaquice, mas não é. A ciência é tão organizada que mesmo o raciocínio mais idiota deve ser documentado, certo? Para que ninguém use esse raciocínio e depois vá descobrir que ele era falso, tá? Então tu vê como a ciência é organizadinha. Aliás, vamos ver quantas pessoas a ciência já salvou aqui. Quem é que já tomou antibiótico para curar a infecção na garganta? Levanta a mão. Nós estaríamos mortos se a ciência não tivesse sido desenvolvida, porra. Foi salvo pela ciência. E às vezes o cara, ciência, porra, estás vivo por causa dos cientistas, meu querido. Olha que viagem, deve a tua vida essas pessoas que se dedicaram a estudar e descobrir o antibiótico para matar essas malditas bactérias. Você deve até conhecer a história da penicilina, né? Que é a história mais famosa do primeiro dos antibióticos. Tudo igual. Agora vai começar a melhorar. Nós vamos começar a falar um pouquinho de como que se mede realmente a temperatura. Hoje não vai dar tempo de entrar nas escalas termométricas, mas vai dar tempo, pelo menos, acredito eu, de citar o que significa substância termométrica, grandeza termométrica e equação termométrica.
Galerinha, o termômetro que tu usa na tua casa, o que tem dentro dele mesmo? Beleza? Essa coisinha que tem aqui dentro daquele termômetro é mercúrio, metal líquido, não é isso? Essa é a substância termométrica que nós mais usamos. Mas para crianças muito novinhas nós não usamos esse termômetro, porque o mercúrio é tóxico. E a criança, tu sabe, né? Ela bota na boca, quer comer o negócio e pode se intoxicar com mercúrio. A gente faz termômetro de álcool. A gente coloca álcool ali dentro, ó, e funciona que é uma beleza. Nesse caso, agora a substância termométrica virou o álcool. Nesses dois termômetros que eu citei, o que eu meço para achar a temperatura? Eu meço a altura da coluna de mercúrio ou de álcool e com essa altura eu acho a temperatura. Né? Geralmente tu já bota a temperatura do lado da altura, né? Aí tu já olha ali e já vê a temperatura. Mas na verdade é de acordo com a altura que nós estamos achando a temperatura. Tu conhece outro tipo de termômetro na tua casa que não seja esse? O digital ou aquele digital clássico. Lá dentro daquela pontinha do termômetro digital tem uma pequena resistência elétrica, tipo um filamento da lâmpada de tungstênio, lembra? É uma resistência elétrica. Se descobriu que alterando a temperatura, a resistência elétrica muda. O que aquele termômetro faz, meu querido? Ele mede a corrente elétrica que passa na pontinha. Dependendo da corrente elétrica, o computadorzinho faz a conta e diz no visorzinho a temperatura. Qual é a substância termométrica nesse caso? É o metal usado para fazer a resistência elétrica na pontinha do termômetro. O que é a grandeza termométrica? É a corrente elétrica, tem um amperímetro lá dentro. O aparelho mede a corrente elétrica e com isso infere a temperatura. E o que seria uma equação termométrica? Vocês estão agoniados? Dá uma agonia ver a galera se arrumando antes de eu ter acabado. Mas eu entendo, vocês são jovens, tem que aprender que as coisas rápidas às vezes não dão tanto prazer. As coisas mais demoradas são mais gostosas. Mas tudo bem. Ô, galera, olha só. A equação termométrica é a continha que se faz para achar a temperatura a partir da grandeza. Tu nunca precisou usar isso porque o cara já coloca a temperatura colada do lado da altura. Mas na prática, antes de pintar aquela escala ali, o cara tem que fazer uma continha. Então, dependendo do valor da altura, que poderia ser o x, eu consigo achar a temperatura. E isso está relacionado através de uma conta. Essa conta é chamada de equação termométrica. Então, calma, não quero que tu aprenda nada de especial, só quero te citar que existem essas três coisas, né? Citar apenas. E aí sim, a partir da próxima aula, vamos começar a fazer conta. Mas só com essa palhinha que eu dei, já tens coisa para fazer. É a página 116, a tua tarefa dessa física. Se tu somar as tarefas de todas as físicas, deve dar ao todo umas 10, 11 questões. Não vai gastar mais que 20 minutos, certo? Para fazer essas tarefas. Só que eu quero ser na página 116. Peraí. Acho que é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, hein? Página 116. E não se esqueçam, não usem drogas. Preservativo está liberado. Show de bola.